Boa noite, gente. Todo mundo bem? Como é que está esse fim de semana? Início de mês, essa sexta-feira é feriado, dia especial, né? Dia especial para todos nós. Eu espero que tenha sido um dia especial para você. Fico feliz que você já esteja aí conosco. Esses queridos amigos que todas as noites de segunda a sexta, sempre às 10 horas, estão dispostos a gastar um pouquinho do seu tempo para estudar a palavra. Esse é um privilégio único, porque a hora que nós morremos ou a hora que formos arrebatados, nós não teremos mais isso no céu. Nenhum de nós vai levar a Bíblia para o céu. Se você morre, você pode botar até uma Bíblia no caixão, mas você não vai usar. E se for, quando vamos para o céu, lá também não há um livro, porque o Senhor é a própria palavra. Então, o privilégio de ler e estudar a Bíblia é algo que nós temos aqui. E temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Todos os dias também estamos tendo, todos os dias, não todas as terças, quintas e sábados estamos tendo nossos bate-papos com gente querida que sempre nos edifica. E amanhã será às 10h30 da manhã e vai ser com o pastor Paulo Renato, Paulinho, que era aqui de nossa igreja em Piedade e foi para Orlando, nos ajudou lá e hoje é o pastor da Nova Vida de Orlando. Ele vai falar como está a situação para quem vive no exterior como imigrante, como está a igreja imigrante no meio dessa crise. Vale a pena assistir esse encontro. E no sábado, querido, no domingo, nós temos Santa Comunhão às 10h30, às 18 horas. Estamos contando com vocês. Com a iluminação que eu tenho, eu não consigo ver o nome das pessoas que estão aqui, mas quero dar as boas-vindas a todos vocês e vamos para Atos capítulo 20. Estamos partindo para o final. Esse é um capítulo muito triste. É um capítulo que está falando do término da terceira viagem missionária de Paulo, né? Ele começa a se despedir e o tom de conversa que ele usa é muito triste. Paulo começa a se despedir, ele sai de Éfeso, onde ele fez um trabalho maravilhoso, mas assim como todas as outras cidades, ele sempre tem uns judeus que conspiram contra ele, ele tem que ir mudando de lugar, mas ele sai de Éfeso, passa pela Macedônia, vai à Grécia, fica 3 meses lá, e ele tem planos de seguir em frente, mas há uma conspiração dos judeus contra ele, então ele decide voltar, passando pela Macedônia, e ele quer ir até a Judéia, confirmando todos os irmãos, todos aqueles que ele ganhou para Jesus nas igrejas onde ele passou e foi fundando, nas cidades onde ele ministrou. E nisso ele navega até Troade. E há um incidente muito interessante, um episódio muito interessante. Paulo está ansioso para pregar, como quem sabe que está indo embora. Então ele quer derramar tudo que ele tem em cima daquelas pessoas que ele não vai ver mais. Só ele sabe disso. E aí, lá em Troade, ele vai ministrar, isso está no capítulo 20, já estamos aqui no versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Está falando de ceia do Senhor. Bem oportuno para esse final de semana. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, só ele sabia o desejo que ele tinha de tudo que ele podia passar para aquele povo nessa última oportunidade. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Foi um longo sermão. Havia muitas candeias no piso superior, muitas luzes, onde estávamos reunidos, estavam no terraço, né, no último andar. E um jovem chamado Eutico, pelos originais a gente sabe que é um jovem bem jovem, tipo um adolescente. Alguns chamam até de um menino, chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Isso é perigoso, gente. Sentar na janela é perigoso. Estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Assistindo o culto se tarda, o pregador prolonga-se, vai dando meia-noite, já é a hora de estar dormindo. As luzes criam um climazinho. E não são os holofotes, nem as luzes de mercúrio, nem as lâmpadas de LED dos dias de hoje. Então,
Ele está ali e o que acontece? Eutico sentado na janela. Gente, sentar na janela é muito perigoso. O tombo nunca é para dentro. Para dentro é meio metro, para fora só Deus sabe, não é? Estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. A Bíblia não diz que foi porque o discurso era chato, não diz que era longo. E já era meia-noite. Junta esses dois fatores numa equação que vai dar isso. Mensagem longa, tarde da noite, dá sono. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Estamos falando aqui de 10 metros de altura, pelo menos. Estamos falando de alguma coisa nesse sentido aí. Ele cai do terceiro andar. E para o culto, para o pregador, para tudo. Porque a hora que cai, acorda gritando. Puf! Para a mensagem, para tudo, corre lá embaixo. Olha o que diz o texto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Abraço de vida, abraço de restauração. O abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, ministrou a Santa Ceia, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Ele ressuscitou o rapaz, que caiu morto. Estava morto. E Paulo, depois de ressuscitá-lo, volta, ministra a ceia e prega até o dia amanhecer. Estamos falando aí de 8 horas, pelo menos, de ministração, gente. Mas ele queria entregar tudo que ele tinha para aquele povo. E o milagre acontece e o povo assiste. E aí ele manda chamar os presbíteros, os líderes de igrejas que haviam em Éfeso, onde o trabalho prosperou tanto, mesmo com toda a perseguição. E você compara o que estamos passando hoje. A igreja ocidental, a igreja que tem facilidades, programas de TV, que tem milhões de seguidores, que tem pastores que nem tem igreja, mas com milhões de seguidores na internet. Essa igreja facilitada, essa igreja com liberdade, essa igreja ocidental a qual nós pertencemos, essa igreja hoje está se sentindo tolhida, apertada, diminuída, limitada por causa do coronavírus. Gente, a igreja primitiva não tinha o coronavírus, mas tinha perseguição romana, tinha em todas as partes, de todos os lados eles tinham perseguição e nunca os impediu de crescer. A igreja sempre cresceu quando era perseguida. E agora nós estamos crescendo. Nossa igreja mesmo já passou das 60 ou 70 pessoas que se decidiram durante os cultos nesses 2 meses que temos de quarentena. Para você ter uma ideia, nem 2 meses nós estamos, foi 15 de março. E já temos uma multidão de gente que está entrando agora. Quero até ressaltar para você que tem participado dos cultos, que deu sua vida para Jesus. Há uma classe de primeiros passos na vida cristã e um curso de batismo disponibilizado, porque quando terminar a quarentena, nós vamos voltar com tudo e fazer um super batismo com essas pessoas que aceitaram Jesus durante a perseguição do coronavírus, durante as limitações que nós estamos aqui. Então, em Éfeso, a igreja foi muito perseguida e cresceu muito. E Paulo manda chamar os presbíteros que ele quer uma última reunião com esses líderes. E ali é muito interessante. Ele fez essa reunião em Mileto. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. É tocante esse texto. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Versículo 20 do capítulo 20. Esse é o tema da nossa igreja para esse ano. Lembram quando começamos? Você que é da nossa igreja, em Piedade? Ano da visão 2020, ano do alinhamento da visão. Quando você vai a um oftalmologista, quando você vai fazer óculos, a visão adequada, a visão que todos querem ter é a visão 2020. Os óculos corrigem para que você consiga chegar nesse nível, que é a visão chamada visão perfeita, 2020. Atos 2020 é a visão perfeita, Paulo diz. Mas não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Esse é o caminho da igreja.
publicamente de casa em casa. Está numa praça, fale. Está num templo, fale. Está numa estação. Voltamos. A visão 2020 fala disso. Pregue publicamente, ou pregue de casa em casa, mas pregue, testemunhe, espalhe o evangelho. Essa é a visão perfeita. Atos 20 fala da visão perfeita. Ele não cita os templos, porque não havia acesso. Era nas sinagogas, quando disponibilizavam, mas publicamente. Está na sinagoga, está na praça, está no Areópago, está na escola de Tirano. Se não estamos publicamente, estamos nas casas. Assim a igreja cresce. E Paulo se despede, e há uma expressão muito triste no versículo 25, quando ele diz: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Aqui ele passa para os que estão lhe ouvindo que ele sabe que ele não vai voltar mais. Não vai haver uma quarta viagem missionária. Não vai haver um retorno para monitorar o trabalho das igrejas, para checar como os pastores estão passando. Ele diz: nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. E isso causou muita tristeza. E ele aqui passa para esses obreiros, para esses líderes, a altíssima responsabilidade dos líderes espirituais. Ele diz: cuidem de vocês mesmos, pastores, líderes, obreiros. Antes de cuidar dos outros, você precisa se cuidar. Cuide para que você seja uma pessoa decente, honesta. Cuide para que você seja um marido ou uma esposa exemplar. Cuide para que você seja um filho, um pai de quem os seus filhos se orgulham. Cuide para ver se você está sendo um filho que seus pais podem dizer: esse filho é uma bênção. Cuide-se, ele diz: cuidem de vocês mesmos. E aí, cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, que ele usa a expressão bispos, que é também uma expressão de servo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ele diz: cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho que o Senhor confiou a vocês. Não é de vocês esse rebanho. Cuidem sabendo que é do Senhor e que custou o sangue dele. E aí ele fala: depois da minha partida, os lobos ferozes vão aparecer. Diz: alguns de vocês vão até mudar de lado, vão até mudar de doutrina. Então é importante que vocês vigiem. E ele diz: lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ele fala do sacrifício que foi de não desperdice. Levem adiante o meu legado. E essa é uma responsabilidade nossa. E depois de falar isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. E assim termina o capítulo 20. Os companheiros que estiveram com ele por alguns anos, que aprenderam dele tudo que sabiam para ministrar ao povo de Deus, agora vem seu líder se afastando e dizendo: vocês não vão me ver mais, mas levem adiante meu legado. Levar o legado de uma outra pessoa é uma responsabilidade muito forte. Eu poderia citar organizações, igrejas, denominações que fizeram um trabalho tão impactante através de seus fundadores, e quando esses se foram, os filhos, os vices, os segundos, para implantar um novo sistema, para fazer valer que agora é do meu jeito, eles desconfiguraram tudo que o antecessor fez, que o fundador levantou, e aí se esquecem que eles têm um legado para levar adiante. A minha oração é: Senhor, me ajuda a levar adiante o legado que os meus líderes me passam. Nossos pais na geração anterior sofreram para abrir caminho para o Evangelho. Eu não posso desprezar o trabalho duro que eles fizeram e viveram uma vida dúbia, viveram uma vida que não aponte para Jesus. É meu dever, assim como Paulo passou para os seus companheiros, é meu dever levar adiante o legado que os que vieram antes de nós passaram para nós. Pense nisso, que Deus te use para levar adiante aquilo que alguém passou para você. A gente volta segunda-feira com Atos 21. Espero que tenham um belo fim de semana e que participem da Santa Comunhão conosco às 10h30 no domingo e às 18 horas. Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz do Senhor.